Quando você pensa no presente, você acha que a gente vive dias normais? O meu nome é Marina Mels e eu começo dizendo que normal é uma palavra que saiu do meu vocabulário há um tempo. Empiricamente, por tudo que vamos conversar aqui, mas também politicamente, e depois eu conto por quê. Meu nome é Sabina Deveik e acredito que normal é algo que não existe. A palavra normal é sempre em relação ao quê? Normal em relação ao quê? Então eu acho que a gente normalizou a palavra normal. O meu nome é Larissa Guerra e eu não sei se dá pra considerar de normal que a gente tá vivendo no presente, mas eu também acho que a gente já teve num cenário muito mais anormal do que hoje em dia. Dias atrás, a gente deu de cara com um vídeo da Sabina Deveik falando sobre um conceito chamado nunca normal. E aí a gente resolveu chamar ela pra explicar pra gente o que é isso, afinal de contas, e como esse conceito conversa com a necessidade cada vez maior que a gente tem de se adaptar às mudanças do mundo. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da porra toda. Você deve ter dado play nesse episódio já pensando que dias atrás a gente falou sobre a nossa obsessão pelo fim do mundo. Agora, estamos vindo bem cabeçudas para falar sobre esse tal de nunca normal. Mas calma, que vai valer a pena. É um papinho delicioso, fica com a gente. E aí, assim como faz tempo que eu não falo de astrologia nesse podcast, eu quero lembrar que a gente tá na temporada aquariana das donas futurísticas. Então, a gente tá, assim, nessa fase de ficar aí pensando sobre tendências de comportamento. E uma das tendências que a gente viu pela primeira vez sendo contada pela Sabina Deveik, que já teve algumas vezes com a gente aqui no Donas, foi essa do nunca normal. Sabina, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Se apresenta para quem ouve o Donas e para quem tá usando a internet errado e ainda não te conhece. Lari, Marina, um prazer estar aqui com vocês e com todos que me escutam. Eu sou a Sabina Deveik, futurista, caçadora de tendências, pesquisadora de comportamentos, palestrante, educadora. Nossa, é tanta coisa. Eu acho que antigamente era normal a gente se apresentar com uma coisa só. Agora não é mais normal. É difícil a gente se apresentar com um único adjetivo. Eu sou isso e muitas outras coisas. É difícil a gente se definir. E rainha do conteúdo no Instagram, tá? Então, se você vai parar esse episódio no meio, já vai lá seguir, porque vale muito a pena, a gente aprende muito com ela. Sabina, eu lembro que a primeira vez que você esteve com a gente foi durante a pandemia, e a gente bateu um papo sobre como seria o mundo depois da pandemia. Naquela época que a gente ainda achava que veríamos golfinhos na Baía de Guanabara, que sairíamos da pandemia muito melhores, muito mais empáticos, com o meio ambiente se regenerando, todo um sonho de uma vida melhor que foi por água abaixo, né? Então eu queria saber como foi que você acompanhou esses últimos 4 anos daquele sonho lúdico do mundo melhor até agora, em que a gente está repensando várias coisas. Bom, gente, 4 anos, parece que a gente viveu 4 séculos, né? Muita coisa aconteceu nesses 4 anos. Acho que quando a gente olha para trás, realmente a gente não tinha ideia, né, de quanto tempo ia durar a pandemia e nem o que seria essa pandemia. Então, no início, claro, a gente falou muito da regeneração da natureza, né? A poluição diminuiu, o trânsito melhorou. A gente começou a fazer trabalho remoto, parece que a vida estava mais desacelerada e etc., mas aos poucos o cenário foi mudando. A pandemia foi um grande acelerador de futuros e foi um grande marco também, né, de muitas acelerações, coisas que iam acontecer no espaço de 20, 25 anos aconteceram no espaço de 6 meses, 1 ano. Então, acho que tem muita coisa que aconteceu nesses últimos 4 anos que hoje a gente toma como dado. Então, olha, o home office, o trabalho híbrido, os modelos de trabalho flexíveis, né, que eram impensáveis e que agora já estão na nossa rotina. Coisas que a gente faz hoje no digital que eram impensáveis. A gente faz terapia no digital, academia, cursos, mentorias. A gente acelerou os pagamentos digitais, o Pix. Ano passado a gente teve o boom da inteligência artificial, a gente teve também a volta do presencial, então toda uma ressignificação do que é estar no presencial, quando que vale a pena realmente fazer uma reunião presencial, ir num evento presencial. Então a gente começou também a voltar para as viagens, um desejo muito grande da gente descobrir o mundo, voltar a se relacionar.
Ao mesmo tempo, a gente viu um monte de guerras acontecendo, né? Então, a guerra na Ucrânia, agora a guerra do Hamas de Israel com Hamas, muitas questões climáticas. Então, a gente não fala nem mais de mudança climática, a gente fala de uma grande emergência climática nesses últimos anos. Então, não, os golfinhos não voltaram, né, para a Bahia nem para os mares. A coisa está pior. A gente já fala de um cenário de fervura global. A gente começou o ano passado com os desastres no litoral paulista, todos os festivais como Burning Man, o The Town ficaram debaixo de água, os shows como o da Taylor Swift, a gente teve um monte de mortes por conta do calor intenso. Então, é muita coisa junta. Mudanças na economia, na sociedade, no meio ambiente, na forma da gente se relacionar com as tecnologias causando grandes disrupções, inclusive vão causar mais disrupções nos empregos e nas nossas vidas. Então, ufa, né? Muita coisa aconteceu nesses últimos 4 anos que parece que foi mais de uma vida. Meu Deus do céu. Tô Ou se cansada foi já mais de só uma de vida. lembrar. Mais fácil, né, gente? Meu Deus. Sabina, e esse conceito, então, do nunca normal, ele surge desse cenário pós-Covid ou já era algo que era comentado antes disso? Olha, a gente começou na pandemia, não sei se vocês lembram, a falar do novo normal. Esse termo novo normal, ele na verdade não foi criado na pandemia, ele foi criado um pouco antes, né? Em 2009, um empresário americano chamado Mohamed El-Erian começou a falar sobre novo normal, porque ele estava falando muito sobre as consequências da crise econômica mundial daquele período. Mas ficou assim meio quietinho como um conceito. Quando a gente começou a pandemia, considerando todo o cenário, né, da pandemia, a gente começou de novo a falar sobre o novo normal como uma nova forma de viver, né, tentando também normalizar aquela forma de viver. Acontece que de lá para cá, como a gente falou, né, nesses últimos 4 anos, a gente não viu um novo normal. O que a gente viu foi um nunca normal, né? A gente viu muita incerteza acontecer, muita turbulência, muita instabilidade. Então, esse cenário está exigindo das pessoas lidarem com essa incerteza. Então, não é que a gente vai normalizar com aquilo que está acontecendo e vamos encaixar naquela vida que a gente achou que ia ser o novo normal. Não, a coisa está muito incerta. Cada vez a gente tem eventos mais turbulentos e parece que a instabilidade virou parte das nossas vidas. Então, é super importante a gente olhar esse momento com cautela e entender que a incerteza vai fazer parte das nossas vidas. Então, a gente vai viver esse nunca normal. E esse conceito ele foi bastante falado também por um cara chamado Peter Hansen. Ele escreveu um livro falando sobre esse conceito, né? E descrevendo um pouquinho o que a gente precisa, né, para lidar com esse nunca normal. Então, uma das coisas importantes que eu acho legal falar aqui é que, assim, principalmente também quando a gente fala de empresas, a gente sempre falava, olha, vamos pensar, e até como futurista, vamos fazer um pensamento de longo prazo. Sim, o pensamento de longo prazo é super importante para a gente conseguir desenhar futuros mais positivos. Só que a incerteza é tão grande que o que a gente vai precisar agora nesse nunca normal é de micropivotamentos. Então, conforme a gente tenha uma guerra, uma nova crise ambiental, econômica e etc., a gente vai precisar se adaptar cada vez mais, né? Então, no meio desse pensamento estratégico de longo prazo, a gente também vai precisar de muita adaptabilidade. Já se falava de adaptabilidade, flexibilidade, só que agora a exigência é ainda maior. Eu quero te ouvir falando um pouco sobre o que você trouxe no começo da normalização do normal, da banalização do normal, assim. Depois eu vou falar o meu bode com essa palavra, mas quero primeiro te ouvir sobre o teu bode com essa palavra, assim. Qual é a... Por que você cita isso de normalização do uso do normal? Então, assim, eu fico pensando muito nessa questão da diversidade, sabe? Eu li faz um tempo um case muito legal da Unilever, que começou a tirar a palavra normal de todas as embalagens de produtos de beleza.
Porque quando a gente olha assim para peles normais, por exemplo, para cabelos normais, o que é um cabelo normal? É um cabelo liso e loiro? No Brasil, onde a maior parte da população não é loira, por exemplo, e não tem cabelo liso. Então, eu acho que o normal, ele sempre é em relação a alguma coisa. Então, eu acho que quando a gente fala da palavra normal, a gente exclui muita gente daquilo que é considerado o normal. Então, eu também tenho bode dessa palavra normal, eu acho que a gente tem que substituir, né? Eu acho que não faz mais sentido nos dias de hoje a gente ficar falando de normal. A gente pode falar de único, pode falar, olha, essa pessoa tem uma beleza Comum, né? única, né? É uma beleza comum, média, mas não normal, né? Porque aí eu acho que a gente está excluindo, né? A gente traz um vocabulário que vem com ele toda uma exclusão de um monte de gente, dependendo de como a gente vai usar esse conceito. Então é por isso que eu não gosto muito dessa palavra normal. Então, parte do mesmo princípio para mim, assim. Eu acho que quando a gente fala que uma coisa é normal, a gente está dizendo que o normal, a gente confunde o normal com o padrão. E o padrão não necessariamente é o mais comum, né? Então, quando você fala. Eu já ouvi, por exemplo, fulana de tal, ela tem um corpo normal. Não é que ela, sabe? Tanto em relação à forma do corpo, quanto em relação a ser uma pessoa com deficiência ou não ser uma pessoa com deficiência, ou ser uma pessoa, enfim, que tem N questões com o corpo, assim. Então, eu não gosto da palavra normal porque eu acho que a gente usa ela como um sinônimo de padrão. E cada vez mais a gente está entendendo que os padrões são nefastos, né? Em várias questões, eles trazem muito mais prejuízos do que benefícios. Então, eu tenho substituído por comum, né? Ou a pessoa a gente faz um comentário de, é normal ter esse sentimento, é comum ter esse sentimento. É normal estarmos ansiosos. Não, não é normal estarmos ansiosos. É comum estarmos ansiosos, mas não é normal. Mesmo porque acho que essa conotação de normal, quando é ligada, como você bem falou, por exemplo, ou a padrões de beleza, ou a padrões de corpo, ou de como a gente deveria ser, traz muitas questões relacionadas à saúde mental. E nesse momento é muito importante a gente olhar isso e prestar atenção na nossa linguagem, em como a gente rotula as pessoas, porque a gente está no momento de uma pandemia, já que a gente falou da pandemia, numa pandemia silenciosa de saúde mental. É um grande problema e é uma das questões de incerteza nesse mundo, né? O Brasil é o segundo país mais ansioso, a gente tem muitos casos de ansiedade, de depressão, de suicídio. Então é importante a gente recalibrar esse conceito de normalidade, do que é normal, para que todos possam se incluir em padrões de beleza, em formas de ser, de viver, de estar, de gênero, de identidade, etc. Então, acho que tem tudo a ver com a questão de saúde mental. E tem um outro aspecto que se soma a esse, que é a gente normalizar, né, entre muitas aspas, ou a gente tornar o óbvio que as pessoas estejam em situações ruins, sabe? É normal trabalhar 12 horas por dia, é normal. Não, não é normal, sabe? Acho que o normal, ele sempre traz uma sensação de que você não está naquele padrão, ou se você se sente normal, né, assim, se sente adequado àquilo que está sendo proposto, talvez isso seja sintoma de que o que está proposto está errado. Então, acho que também tem esse lugar de que às vezes a gente coloca como é normal estar passando por uma situação de abuso, é normal estar, né, enfim, com horas a mais de trabalho, é normal se sentir ansioso, é normal não estar satisfeito com o corpo. Não, não é normal. Tudo isso é comum, mas não é normal. E a partir do momento que a gente usa o termo normal, parece que traz um confortinho, sabe? Uma coisa quentinha, de que, se tá todo mundo assim, então tá beleza. E não deveria ser. Acho que também tem essa face do normal que me incomoda, assim. Não só de ser um padrão, mas também de colocar coisas que não deveriam estar normalizadas dentro desse normal. Eu quero voltar pro tema, já que a gente começou a brisar, porque eu adoro esse papo. Eu tô só aqui, só prestando atenção aqui e brisando junto, né? Eu queria, Sabina, que a gente falasse um pouco, você falou um pouco sobre flexibilidade, adaptação,
E isso acho que do ponto de vista de negócio, do ponto de vista do cenário corporativo, é uma realidade. Mas isso também se aplica às pessoas físicas, aos nossos CPFs, né? De que a gente também está com um pouco mais de dificuldade de fazer planos, considerando que o cenário que vai existir quando a gente realizar esses supostos planos provavelmente não vai existir mais. Então, como é que a gente lida com isso tudo, assim, dentro de uma perspectiva de pessoa física? Então vamos lá, eu acho que assim, uma das chaves para a gente enfrentar, né, esses desafios atuais do mundo e essas mudanças super exponenciais, né? Então tudo muda de padrão, de processo, as coisas vão acontecendo, coisas inesperadas e etc. E a pandemia acho que foi uma dessas coisas que aconteceu de forma muito inesperada. Então, ao invés da gente pensar em termos de um novo normal ou do próximo normal, seria bacana a gente continuar se remodelando e entendendo que a gente nunca voltará ao normal, a esse normal mesmo, porque a gente já falou que essa palavra normal não é tão bacana, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, nesses últimos 4 anos, né, uma das palavras que eu acho importantes quando a gente fala sobre a gente abraçar a incerteza, a gente abraçar a mudança, ao invés da gente usar a palavra resiliência, que é algo que a gente usava muito também em termos pessoais ou até em organizações, não, a gente precisa ser resiliente. Mas o que é essa palavra? O resiliente, essa palavra resiliente vem da física, é um termo que vem da física. Então, se a gente pensar, por exemplo, uma mola é um material resiliente. Quando a gente estica, né, puxa e solta, ela volta ao seu estágio original. A questão é que a gente não vai voltar nem ao estágio original e nem ao normal, nem até aonde a gente começou. Então, uma das coisas que eu acho legal, que também eu ando estudando bastante, até tem uma ferramenta de inovação com esse conceito, que eu desenvolvi com 2 parceiras, é o conceito de antifragilidade. E até o Peter Hinsen, esse autor, ele fala muito, né? Como que a gente pode se adaptar a esses novos cenários, né? E prosperar nesse nunca normal. Uma das coisas é a gente se tornar antifrágil. O que a antifragilidade diz? Que a gente prospera e evolui por conta do caos e não apesar dele. Então, é como se esse contexto mega incerto fosse uma mola propulsora para a gente progredir e para a gente prosperar, né? Então, acho que isso é uma coisa bacana. É como se a gente encontrasse também uma espécie de uma utilidade ou um aprendizado, né, nas crises. Esse autor, o Peter Hinsen, ele fala, nunca desperdice uma boa crise. E eu acho que isso serve para as nossas vidas pessoais. Se a gente olhar todas as fases de crescimento e de transformação, de grandes transformações que acontecem na nossa vida, elas vêm de fases de muita crise, né? Fases onde muitas vezes a gente tem algum sofrimento, a gente tem alguma tristeza, né? E a mesma coisa com o contexto de mundo ou na vida real. Então, muitas vezes a gente consegue inovar e encontrar outras alternativas por conta dessa crise. Então, sei lá, né, vou dar um exemplo. A Lego, por exemplo, começou a fazer capacetes de proteção para os funcionários, entendendo que ele podia usar o mesmo material que ele usa para fazer os seus produtos, por exemplo. E foi numa crise que ele percebeu que ele poderia reutilizar esse mesmo material. Esse é um dos exemplos, mas assim, tem milhares de exemplos, né? E acho que esse sentido de urgência, ter essa visão, essa prontidão para disrupção. Como a gente está toda hora com essa grande incerteza e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente precisa estar pronto para entender quando que a gente precisa mudar, né? E a mudança ser um grande energético, né? Mudar, mudar e mudar. E acho que tem tudo a ver com a discussão da requalificação das pessoas nesse mundo. Porque aquilo que todas as habilidades e competências que um dia a gente teve para lidar com o mundo, talvez não sejam as melhores para a gente continuar prosperando nesse mundo de hoje. Então, não adianta a gente agir com a lógica de ontem. Então, quais são as coisas que sim, eu vou preservar e quais as coisas que eu preciso reaprender
ou desaprender, ou aprender novamente, para poder lidar com esse mundo em mudança exponencial, que está toda hora mudando, mudando, mudando. E para mim, eu acho que uma das chaves assim muito interessantes é a criatividade. Eu acho que a criatividade é uma ótima saída para a gente se adaptar em cenários incertos, né? Quando a gente tem a capacidade de acessar a criatividade, normalmente, usualmente, a gente consegue criar coisas novas, novas estratégias, novas formas de enxergar a mesma coisa. E não necessariamente você precisa inventar a roda, é muito mais sobre o como do que sobre o quê. Então, para mim, aí são algumas estratégias que a gente pode usar para a gente lidar com esse nunca normal, né? Com essa velocidade insana de mudanças. Eu gosto muito dessa ideia, assim, de a gente ter uma postura de mais adaptabilidade, de mais flexibilidade diante dos cenários e de ter jogo de cintura, né? Para usar um termo que é muito brasileiro, assim, de ter jogo de cintura mesmo, de saber contornar as coisas e tal. Mas eu também fico pensando sobre como isso não pode acabar caindo numa questão, por exemplo, eu lembro que eu recebi muitos feedbacks ao longo da minha carreira de que eu era uma pessoa muito resiliente, assim, sabe? Só que em determinado momento eu entendi que essa resiliência era de tipo assim, cara, eu tô aqui tomando porrada o dia inteiro, sabe? Tipo, não ter, cadê os refrescos, sabe? E aí, fico pensando se não acaba correndo risco, sabe? De a gente entrar nesse discurso de que a gente tem que se adaptar, de que tem que ser flexível, e aí acabar virando essa imensa bola de neve que a gente vive hoje, de pessoas esgotadas, de pessoas à beira de um burnout, porque estão cada vez perdendo mais direitos e perdendo mais tempo de qualidade, né? Como é que a gente sai dessa cilada, assim, Sabina? Então, acho que você falou sobre resiliência, né? Então, eu acho que hoje é a resiliência 2.0. Não é você resistir a qualquer custo, porque o custo pode ser muito grande. Então, obviamente, a gente ter a capacidade de ser flexível diante deste novo mundo, de novos estressores, vamos dizer, do contexto do mundo, mas sem passar do nosso limite, né? E aí eu acho que vai de cada um entender qual é o meu limite, até onde eu posso ir, o que é aquilo que não me machuca, o que é aquilo que me cuida. E nisso eu acho que entra muito também como uma estratégia também, inclusive de adaptação e de flexibilidade, não necessariamente ficar mega acelerado. Sim, tem momentos que a gente precisa ser acelerado e tem momentos em que a pausa é o antídoto para a gente se adaptar, né? Então, quando a gente fala se adaptar e ser flexível, dá a ideia que tudo pode, né? Que a gente vai esticar a corda até não poder mais. E justamente como você mesma falou, né? Tudo bem, resiliente, mas quanta porrada eu tenho que aguentar para poder me manter? Então a questão não é essa, a questão também é a gente reconhecer a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Então, até onde eu posso ir nessa adaptação? Eu acho que adaptar, obviamente, é uma condição meio que sine qua non desse mundo. Então, por exemplo, quem não se adaptou, por exemplo, ao trabalho remoto, né, ou ao uso dessas novas tecnologias, vai começar a ficar para trás. Quanto eu vou me adaptar depende do quanto eu preciso ou não dessas ferramentas para poder sobreviver também, dependendo do contexto que eu estou inserida. Eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, na pandemia, minha mãe é terapeuta, é psicanalista. Ela sempre que delícia! Não é fácil, hein? Não é fácil ter mãe psicanalista. Meu Deus, né? E ela atende há 40 anos presencial. Quando veio a pandemia, ela falou, o que eu vou fazer, né? Perdi meu trabalho? Eu falei, não, vem aqui que eu vou te ensinar a você usar o Zoom. Assim, foi quase que uma briga horrível de família, porque assim, ela tem mais dificuldade, por exemplo, com o digital, mas de alguma forma ela precisou se adaptar. Ela não usa isso para um monte de coisas, mas ela usa especificamente como uma ferramenta de trabalho. Então, essa adaptabilidade ela teve que fazer para poder seguir nesse mundo que se apresentava. Então, eu acho que é mais ou menos isso.
quando eu falo de adaptabilidade, mas não de passar dos limites. E eu acho que aí entra realmente toda a questão de saúde mental. Não é eu passar dos meus limites, é justamente eu olhar para os meus limites e até onde eu posso ir. Acho que isso é bem importante. Tem uma coisa, você falou do antifrágil, né? E tem uma coisa que eu acho que é reconhecer que a nossa vulnerabilidade e a vulnerabilidade social, estrutural, são coisas diferentes. Assim, e acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer cada vez mais, né? Partindo desse ponto de vista do nunca normal que você traz, que é a gente entender que algumas coisas normalizadas, elas são normalizadas porque a estrutura é errada, né? Eu vejo muita gente sentindo que... Como é que eu posso explicar? Mas, assim, trazendo para si uma responsabilidade, uma quase cobrança por uma resiliência que não é um reflexo do seu comportamento, não deve ser um reflexo do seu comportamento, mas de uma estrutura cagada, né? Então, quando a gente está falando de mercado de trabalho, por exemplo, a gente está falando de empresas super abusivas. Outro dia eu estava vendo um post viralizado no LinkedIn falando de salário, expondo empresas falando de salário e tudo mais. E aí, quando a pessoa se sente não resiliente por não conseguir ter dinheiro, por não conseguir ir para casa cedo para botar o filho para dormir, ela se sente falhando, na verdade o que está falhando não é ela, é o sistema. Então é a gente tentar também dividir um pouco, sabe? O que é uma fragilidade nossa e trabalhar nela e entender que talvez ela seja comum e faça parte, e do que é uma fragilidade do todo, sabe? O que é um normal errado que se impôs como normal, assim. Faz sentido? Sim, eu acho que assim, a gente tem muitas normalizações, né, de sistemas, de métodos, de tipo, de modos de trabalhar, de viver, até o próprio consumo, como ele é concebido hoje, foram normalizados, né? A gente tem uma normalização e eu acho que daqui, se a gente olhar, sei lá para o futuro, se a gente estivesse lá no futuro, 40 anos depois, e a gente olhasse, né, se a gente tivesse a possibilidade de estar lá e olhar para os dias de hoje, eu acho que a gente diria assim que muitas coisas que a gente normalizou seriam absurdos, né? Sim, sim. Por exemplo, É se a gente olhar o para fumar trás, dentro dos lugares, né? Que era exato, é normal e isso que que eu agora ia a gente dizer. olha e pensa, gente, que absurdo. Uhum. Exato. Então, antigamente a gente viajava de avião e tinha uma pessoa atrás fumando e isso era normal, era ok. E hoje é um absurdo. E eu acho que tantas coisas são hoje absurdas, né? Por exemplo, a quantidade de plástico que a gente consome nas coisas, nos supermercados. A gente vai olhar daqui 40 anos, talvez não seja normal. A gente fala, gente, como assim? As pessoas compravam tanto plástico? Compravam tanto plástico. As pessoas poluíam tanto? Poluíam tanto. Não se percebiam como parte da natureza? Não, a gente retirava, poluía, a gente quase nos matamos como Acabou com espécie, tudo. porque a gente não conseguiu, É. acabou com tudo, porque não conseguimos perceber. Por exemplo, formulários, né, onde você vai lá e você tem que colocar seu gênero, feminino, masculino. Tem muito ainda formulário que é assim, como você se identifica, feminino ou masculino? Gente, a gama é muito mais ampla hoje, né? E talvez não inclua muita gente que não se concebe mais, né, com gênero feminino e masculino. Talvez isso seja um absurdo. Sei lá, certidão de nascimento, como ela é feita hoje. Sei lá, tantas coisas eu acho que a gente normalizou, até o tipo de trabalho, né? A forma como a gente trabalha hoje está normalizada, mas o que eu mais vejo são pessoas extremamente angustiadas e descontentes com o mundo do trabalho, como ele é hoje. E eu acho que as novas gerações, elas vêm contestando isso, né? Com muitos movimentos, desde o quiet quitting, a semana de 4 dias que está sendo comentada agora e etc. Mas eu vejo ainda muitos líderes olharem para isso e falar assim, ai gente, é muito mimimi dessa geração, é muito mimimi. Então, é isso, eu acho que dentro dessa adaptação, existe também, eu acho que é uma adaptação de mentalidade. Como que a gente pode adaptar a nossa mentalidade aos novos tempos? Então, principalmente, a gente está falando de uma adaptação de mindset e principalmente de pessoas que têm o poder de canetar. Grandes líderes que estão à frente,
que podem mandar em muita gente, que podem mudar muita coisa e que ainda usam lógicas que são normalizadas, mas que não são tão legais para a nossa sociedade. Então, eu acho que a grande adaptabilidade que a gente deveria fazer é uma adaptabilidade de mindset, né? Para a gente lidar com novos tempos, com novas conversas, com novos tipos de viver, com uma forma nova da gente conceber o mundo. Até agora, a gente viveu de uma forma muito individualista. A gente não sabe viver de forma coletiva. E acho que esse é um dos grandes sintomas, vamos dizer, do capitalismo e etc., e de tudo que está acontecendo, né? A gente vive um mundo muito fragmentado, as pessoas muito fragmentadas, com um senso de individualismo altíssimo, e talvez a grande adaptação que a gente precisa frente a esses novos desafios ambientais, a gente não vai resolver isso se for numa mentalidade antiga individual. A gente vai precisar conectar os pontos, ser mais coletivo, ter mais um senso de urgência, um senso de coletivo. Então, eu acho que a grande adaptabilidade e agilidade, né, da gente poder abraçar esse nunca normal é uma adaptabilidade de mentalidade. Chegamos então na nossa mesa de bar hoje, depois dessa baita reflexão por aqui. Eu tô assim com um condomínio habitacional inteiro na minha cabeça de coisas, fervendo de coisas pra pensar por aqui. Mas eu quero reforçar pra você que a nossa campanha de financiamento coletivo segue ativa lá no apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês você colabora com a gente, ajuda a manter o Donas, que está aí prestes a comemorar seu 5º ano de existência. Socorro. Olá. Exatamente. A louca. Muito antifrágeis elas, olha só. Muito antifrágeis diante desse contexto. Muito. Com pandemia no meio, tá, queridas? E se você não puder contribuir com a gente por lá, tá tudo certo também. Você pode nos ajudar mandando esse episódio pra quem você curte, pra quem você acha que vai gostar desse tema cabeçudo, pra quem você acha que vai amar a Sabina, como a gente também ama, e ela sabe que ela vai vir aqui mais 500 vezes ainda, coitada. Então faça isso, compartilhe, mande, que isso nos ajuda bastante. E tem muita coisa boa chegando, não é mesmo, Larissa Guerra? Agora que janeiro acabou, este ano de janeiro acabou, agora só vai. Agora só vai, gente. Daqui a pouco a gente vai divulgar o que estamos aprontando. Assim, ó, o problema é que eu e a Marina, a gente começou esse ano completamente, assim, como é que eu falo, amiga? Com aquele ego, assim, sabe? Megalomaníaco. E a gente quer fazer tudo. Nossa senhora, menina, tá uma loucura. Mas enfim, Sabina, conta pras pessoas como que elas te encontram nas redes sociais, e a gente quer também 2 dicas aqui na nossa mesa de bar de alguma coisa que você tá lendo, vendo, ouvindo, seguindo. Tá contigo. Vamos lá. Bom, nas redes sociais eu tô no Instagram como sabina.deveik. Difícil, né, meu nome? Sabina sem R, Deveik, D-E-W-E-I-K. Tem o meu site também, que é www.sabinadeveik.com, e tô no LinkedIn também com o mesmo nome. Gente, assim, tem que seguir, tá? Tem que seguir. Assim. Cada um dos vídeos de Sabina de tendências, a gente queria fazer um episódio. Então a gente escolheu um, mas na verdade a gente queria ter falado de todos, porque são muito maravilhosos. Tem, que é obrigatório. Sabina, conta pra gente 2 dicas. Conta pra gente 2 dicas do que você anda lendo, vendo, ouvindo, vale qualquer coisa. Olha, vou dar 2 dicas desse final de ano, onde eu viajei e acho que pude resetar aí a minha cabeça, pausar. Uma delas é um livro que eu ganhei, assinado, autografado, pelo meu grande mestre e ex-sócio italiano, o Francesco Moratti, que é presidente da Future Concept Lab, que é um instituto de pesquisa de tendências e comportamento. A gente empreendeu durante muitos anos no Brasil, ele foi meu sócio, meu grande mestre, e foi muito, muito emocionante nosso encontro. A gente se encontrou em Milão agora no final do ano, e ele me deu o novo livro dele, que chama Modernità Gasosa, Istruzioni di volo contra la síndrome del pallone gonfiato. Vou traduzir aqui para vocês. Gente, ela mandou um italiano perfeito! Não tem condição para a Sabina. Então, o nome do livro é Modernidade Gasosa, que é um tema que eu estou estudando bastante. Instruções de voo contra a síndrome dos balões inflados.
Então, qual que é a ideia? Maravilhoso, eu já li o livro inteiro, já escrevi um artigo também que está disponível na minha coluna No Futuro das Coisas, então é outro lugar que eu tô lá. Então, esse livro fala muito, ele dialoga com o livro do Zygmunt Bauman, que é um filósofo, sociólogo polonês, que há 25 anos atrás falou de um conceito que chamava modernidade líquida, que vocês devem se lembrar. Numa época em que as relações sociais, econômicas, de produção estavam muito frágeis e fugazes, assim como os líquidos. E aí o Francesco Moratti, ele vai lá e ele faz um diálogo, né, com esse conceito do Zygmunt Bauman, só que agora falando que a gente está vivendo um novo momento, que a gente não está vivendo mais uma sociedade líquida, mas a gente está vivendo uma sociedade gasosa, uma sociedade onde cada vez mais a gente tem contextos voláteis, etéreos, efêmeros, e que esse conceito da modernidade gasosa, ele se inaugura, vamos dizer assim, com o advento das redes sociais, que arquivam definitivamente a modernidade líquida e que trazem essa ideia de uma modernidade que evapora, onde as relações evaporam. Então, por isso que ele fala da síndrome dos balões inflados, que é como se ele estivesse falando dos egos, né, nas redes sociais, que muitas vezes sobem às alturas em popularidade, mas muitas vezes também caem, né, e evaporam em questões de segundos, com os cancelamentos e etc. Então é bem interessante, né, o livro, e acho que ele dialoga bastante com o nosso tema do Nunca Normal, né? Eu gosto bastante desse livro. E uma segunda dica, eu vou dar... É uma dica de uma exposição de arte que eu fui também agora nas férias, em Paris, na Fundação Louis Vuitton, de um artista chamado Mark Rothko. Maravilhoso, se vocês tiverem a oportunidade... Ele traz assim, todo um universo de cores, né? Então tem todo um estudo cromático e eu achei muito interessante como que ele explica, né? Como que ali no museu explicaram a trajetória dele, onde a questão central era esse diálogo do observador com a obra, e quanto mais você observava, né, aquelas cores, aquele universo, outras imagens apareciam, inclusive imagens do seu inconsciente, imagens de você mesma e etc. Então ele fazia questão dessa observação intensa, né, das cores. Inclusive, eu sempre conheci ele como um artista que trabalhava cores muito fortes, assim, uns laranjões, uns vermelhos, etc. Tinha toda uma parte da exposição que tinham quadros com muitos pretos e cinzas, e eu achei que eu ia gostar menos. Mas à medida que eu fui lendo, assim, eu achei incrível como que naquele quadro que parece preto chapado, à medida que você vai olhando, você vê uma espécie de uma luz vindo atrás da escuridão. E eu achei, assim, super bonita a metáfora. E, enfim, eu dou essa dica, quem estiver em Paris ou quem for para Paris, vá nessa exposição maravilhosa. E além disso, o prédio da Fundação Louis Vuitton é assim, um show à parte, a arquitetura do Renzo Piani, que é maravilhosa, por onde você olha, é incrível. Então, são minhas 2 dicas de hoje. Ai, que lindo. Eu vi um quadro dele no Museu de Belas Artes de Buenos Aires, tá? Então, se alguém for para Buenos Aires, o Museu Nacional é de graça a entrada e é um dos museus mais incríveis que eu já vi na minha vida, assim, é muito legal o passeio. Posso, Marina? Vai lá. Vocês estão muito chiques, muito internacionais, gente. Ai, gente. O cartão que lute depois. Tá, é o seguinte, eu quero dar uma dica que é um livro, Mulher, Roupa e Trabalho, Como se veste a desigualdade de gênero, da Thaís Farage e da Mayra Cota. Acho que toda mulher deveria ler, tá? É assim, aula sobre mercado de trabalho, sobre como este mercado de trabalho não foi feito pra gente enquanto mulher, o quanto, assim, nenhuma roupa vai ser a roupa ideal para o trabalho enquanto a gente continuar vivendo num cenário de um mercado de trabalho que é extremamente desigual para mulheres, assim. Basicamente isso. E aí, a segunda dica que eu quero dar é o podcast Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus, que é a atriz que fez Seinfeld, fez VIP, comediante maravilhosa. E ela resolveu fazer um podcast
eu acho que foi lançado ano passado, entrevistando mulheres mais velhas que ela pra falar sobre a vida, sobre as coisas que elas aprenderam, pra falar sobre carreiras, sobre os sonhos delas. E a ideia é justamente essa. E é muito bonito, tá? O primeiro episódio é com a Jane Fonda, maravilhoso, assim. E aí ela fala, em determinado momento, ela diz assim: eu parei pra pensar como a gente conhece pouco a história das mulheres mais velhas, e em compensação a gente conhece muito bem a história de homens mais velhos. Todo mundo dessa indústria cinematográfica e tal tá lá endeusando os grandes atores, diretores mais velhos, enquanto as mulheres vão sendo, né, reiteradamente jogadas de lado, assim. Então é muito bonito. E eu ouvi o episódio da Isabel Allende, da escritora chilena, que é maravilhoso, assim, ó, chorei, muito bonito mesmo. É isso. Gente, vocês estão muito internacionais, entendeu? Muito chiques. Então, eu vou começar com uma dica de uma série mais brasileira impossível, que é Vale o Escrito, que tem que falar mas é assim, tudo, com né? esse sotaque bem carioca, porque é uma série que a gente viu ano passado, eu e a Larissa, mas a gente acabou não falando aqui, que tá no Globoplay. E é uma série sobre o jogo do bicho. Nada mais brasileiro do que o jogo do bicho, não é mesmo? Então é uma série maravilhosa, tensa, tem vários gatilhos de violência, então tome cuidado. Mas é maravilhoso, assim. É incrível o fato de ter gêmeas idênticas que uma parece e a outra não. É muito maravilhoso. É muito brasileiro, assim, sabe? Não tem... É espetacular, é muito maravilhoso. Então eu fiquei obcecada pelo jogo do bicho. Vi várias entrevistas de diretor, ouvi o podcast, li o livro do Simas falando sobre o jogo do bicho, porque realmente, assim, ó, por que choras Sopranos, sabe? É uma coisa muito louca, assim, puro suco de Brasil. E assim, delegado carioca com sotaque, camisa aberta e sotaque engraçadíssimo, super irônico. É, assim, o puro suco de Brasil, uma delícia, seríssimo também, cheio de crimes, cheio de assassinatos, perigoso, tudo mais. Envolve, inclusive, pessoas que estão relacionadas com o caso da Marielle. Mas, vamos optar por falar do meme, é maravilhoso, tá? É puro suco de Brasil, é muito bom, vale o escrito, tá? Em todas as plataformas e vale também todas as entrevistas sobre isso do Luiz Antônio Simas, do Aidan André, de várias pessoas que deram entrevista lá e continuaram reverberando esse assunto, que é realmente muito bom. E eu não fazia ideia de que o jogo do bicho era desse tamanho e tinha essas implicações. E a minha outra dica, eu tenho certeza que Larissa vai corroborar comigo, que é o podcast É Tudo Culpa da Cultura. Ai, eu amo. É muito bom. Que é maravilhoso, que eu acho que conversa um pouco sobre o que a gente falou aqui, assim, de que a gente é um pouco o resultado do meio, né? De que o normal, entre muitas aspas, é o resultado do meio, do padrão. E ali, o primeiro episódio, que é sobre amor, sobre casamento, já é um soco na cara, assim. De como nós somos moldados pela cultura. É divertido, é engraçado, é entretenimento, mas também tem reflexão e conhecimento do jeitinho que eu gosto. Sabina, muito obrigada mais uma vez por estar com a gente. Foi incrível essa conversa. Muito bom, menina. Sempre ótimo estar com vocês. Espero estar mais vezes. Um beijo no coração. Beijo, gente. Até semana que vem. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.